Teleaula Parnamirim. Olá, galerinha! Mais uma vez trazendo aquela aula boa, para o nosso nono ano que está aí, se preparando daqui a pouco para enfrentar o ensino médio. Então vocês, vocês que são aí do nono ano, fiquem atentos também à aula de hoje, dando continuidade à aula passada, onde nós vimos a parte de proporcionalidade. Hoje nós vamos ver um assunto que tem tudo a ver com a parte de proporcionalidade, que é o Teorema de Tales, ok? Vamos fazer alguns exemplos, a respeito também desse teorema, E na aula de hoje, você vai aprender a compreender a proporcionalidade existente entre os segmentos de retas paralelas determinadas por retas transversais, que tem toda uma relação do Teorema de Tales. E quem foi Tales? Só uma palhinha aqui, sobre Tales. Ele foi um importante filósofo, astrônomo e matemático grego que viveu antes de Cristo. Vamos conhecer o Teorema de Tales? Observe no quadro ao lado e depois tente ajudar o menino a encontrar o valor de y. É claro que esse quadrinho aí, tem tudo a ver com a relação entre retas paralelas cortadas por retas transversais. E fique atento aí para que não percamos nenhum detalhe dessa aula. E aí eu começo também essa aula com um desafio. Observe a figura abaixo. Nós temos uma árvore aí, uma pequena cerca ao lado. São conhecidas as seguintes medidas. A sombra da árvore, que é 2,25 metros. Nós temos também a altura da cerca, que é de 1 metro. A sombra da cerca, que é de 30 centímetros. Agora, a pergunta é, qual a medida da altura dessa árvore? Sem a gente poder subir a árvore, e levar uma fita métrica grande, como é que eu posso calcular a altura dessa árvore? Ficou aqui curioso em saber a resposta desse desafio? Não perca a nossa aula, que no decorrer dela você vai entender como resolver este e também outros problemas semelhantes. Feixe de retas paralelas. Duas ou mais retas no mesmo plano formam um feixe de retas paralelas quando, tomadas duas a duas, são sempre paralelas. Como assim? Na figura ao lado, as retas R, S e T, você pode observar, formam um feixe de retas, pois R é paralelo a S, S é paralelo a T, esse símbolo aí, gente, é de paralelismo, e R também é paralelo a T. Então, por isso que nós chamamos que isso aí significa um feixe de retas paralelas, um exemplo de um feixe de retas paralelas. Indicamos assim, R paralelo a S, que é paralelo a T, para simplificar a nossa notação. Se uma reta corta uma das retas de um feixe de paralelas, então ela corta também as demais. Observe agora nesse segundo desenho aí, onde nós temos as retas paralelas A, B, C e D, e temos essa reta T, que corta todas elas, e nós dizemos que essa reta T é uma reta transversal, certo? Onde ela passa por todas as retas paralelas consideradas, ok? Propriedade de um feixe de retas paralelas, ou feixe de paralelas. Consideremos um feixe de retas paralelas em que todas as retas são equidistantes entre si, e uma reta transversal T, que corta esse feixe de retas paralelas. Como a gente tinha na segunda figura, no slide anterior, onde aí nós temos A, B, C, D, são chamadas de paralelas, e aí nós temos, é claro, a reta T, que é transversal a essas retas. E aí, claro, nós temos o ponto A, B, C e D, com letra maiúscula, se você for ver. As retas sempre são representadas com letras minúsculas, ou seja, as retas são representadas por essas letras, enquanto que aqui são pontos A, B,
C e D. E se tratarmos de segmento, daqui para cá nós temos o segmento AB, daqui para cá nós temos o segmento BC e daqui para cá nós temos o segmento CD, ok? Então vamos adiante. Nesse caso, os segmentos de reta AB, BC e CD, que eu mostrei agora para você, eles são o quê? Congruentes, têm mesma medida. AB é igual a BC, que é igual a CD, pois os triângulos destacados são todos congruentes entre si. Né? Esses triângulos aí que estão destacados são congruentes pelo caso lado, lado, ângulo oposto. Assim, AB está para BC, assim como BC está para CD. Eu posso dizer que eles também são proporcionais, ok? Agora vamos ver o segundo caso. Nós temos aí o mesmo feixe de retas paralelas, nós tínhamos apenas a transversal T, agora colocamos a transversal S. Então, quando nós temos a transversal S, também determina do outro lado, né, como você está vendo a transversal S lá, você observa que o segmento também EF, FG e GH são também de mesma medida, ou seja, eles são congruentes. Assim eu posso afirmar que AB está para BC, assim como EF, ó, ou seja, esse AB aqui, ó, daqui para cá, é correspondente a EF daqui para cá. Ó. Então eu digo que AB está para BC, assim como EF, ó, que é correspondente a B, só que do outro lado, está para FG, que é correspondente a BC desse lado. Ok? Fique atento a esses detalhes, porque daí é onde nós vamos começar a enunciar o nosso teorema que nós tanto queremos, ok? Se um feixe de retas paralelas determina segmentos de retas congruentes sobre uma reta transversal, também determina segmentos de reta congruentes sobre qualquer outra transversal. Ali a gente tinha a transversal T e a S, mas se fizéssemos outra transversal U, transversal R, lá do outro lado, ou mesmo no meio, nós teríamos também segmentos de retas congruentes e poderia também ser proporcional aos outros também correspondentes, ok? Teorema de Tales. Vamos aí numa ilustração ao lado. Nessa ilustração, nós percebemos que as avenidas das Rosas, ou seja, se você não estiver enxergando bem, eu vou mostrar aqui, a Avenida das Rosas é essa aqui, ó, que passa aqui. Depois das Margaridas, que é esta aqui, ó, Avenida das Margaridas, e dos Lírios, que é essa de baixo, ou seja, essas três avenidas, elas são o quê? Paralelas. A Rua dos Pinheiros, que é essa aqui, ó, Rua dos Pinheiros, e diz que dos Eucaliptos, que é essa aqui, elas são o quê? Transversais. Ou seja, a das Rosas, Margaridas e Lírios são paralelas, enquanto que a dos Pinheiros e a dos Eucaliptos são transversais. Será que podemos, com as informações desse mapa, determinar a distância entre a farmácia e o banco? A farmácia fica aqui e o banco fica aqui. Será que tem como determinar essa distância entre essas avenidas aqui, ó, que ficam? Então vamos, a partir desses conhecimentos, ou a partir dessa ilustração da situação, o que nos diz o Teorema de Tales? Quando retas paralelas são cortadas por retas transversais, as medidas dos segmentos correspondentes determinados nas transversais são proporcionais. Ou seja, eu posso dizer que aquele 200 está para 400, assim como a medida praticamente ali da avenida do banco até a farmácia está para aquele segmento que é de 500. E aí eu formo uma proporção, sendo assim, eu consigo calcular essa distância tranquilamente entre a farmácia e o banco, que daqui a pouco vocês vão ver nos exemplos logo a seguir. Teorema de Tales e a pirâmide de Quéops no Egito. Está aí uma ilustração.
E aí, Tales de Mileto utilizou seus conhecimentos sobre geometria e proporcionalidade para determinar a altura de uma pirâmide. Em seus estudos, Tales observou que os raios solares chegavam, à Terra, estavam na posição inclinada e eram paralelos. Dessa forma, concluiu que havia uma proporcionalidade entre as medidas da sombra e da altura dos objetos, como você vê na ilustração ao lado. Como se tivesse uma pessoa, você medisse a sombra da pessoa e a altura, e aí também relacionasse a altura da pirâmide à sombra dessa pirâmide. E aí conseguisse calcular a altura da pirâmide, já que a sombra você poderia ver ali ou medir tranquilamente. Ok? Agora vamos para os nossos exemplos propriamente ditos ou resolvidos também juntos com vocês. Vamos lá. Determine o valor de x sabendo que A é paralelo a B, que é paralelo a C. Vamos encontrar o valor de x. E aí, como aquele exemplo que a gente mostrou anteriormente, do banco até a farmácia, nós podemos resumir o exemplo assim também. Então, eu sei que essas duas, ou esses dois segmentos de retas que estão transversais, eu posso dizer que os x, que é justamente o segmento, está para 4, assim como 9 está para 18. Sempre correspondente, viu, gente? Eu não posso dizer x está para 4, assim como 18 está para 9. Por quê? Porque o 18 não corresponde a x desse lado de cá. Então, tenham atenção nisso para que vocês também não errem, ok? Então, vai ficar assim, x está para 4, assim como 9 está para 18. E o que é isso? Tudo a ver com a aula anterior. Isso é uma proporção. E se é uma proporção, eu posso aplicar também a propriedade de produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos lá, multiplicando aí os valores, 18 vezes x vai dar 18x e 4 vezes 9 vai dar 36. Estou fazendo um pouco mais rápido porque você já viu na aula anterior. Acredito que você não vai ter dificuldade em organizar, e fazer também, realizar essas operações, ok? Então, nesse caso aí, eu tenho 18x igual ao 36, o 18 está desse lado de cá multiplicando, eu posso passar ele para o outro lado o quê? Dividindo. Então, x vai ser 36 dividido por 18. E quanto é 36 dividido por 18? X é igual a 2. A alternativa correta aqui nessa questão é letra B de bola. Tranquilo, gente? Eu acredito que se você assistiu a aula anterior, deve estar aí, gravado na sua cabecinha direitinho como resolver esse tipo de problema. Se você não assistiu, eu convido, tanto no Band RN 3.3, pode conferir a nossa 12ª aula, como também, no nosso canal do professor FJ, a gente também pode estar lá com as questões para vocês conferirem. O exemplo 2 diz o seguinte: a figura abaixo mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas, ok? Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinado mede o quê? 60 metros. Qual o comprimento do outro quarteirão? Vamos observar aqui. Nesse caso, olhando direitinho a figura, eu tenho, aqui é 80, Aqui é 90. E quais são as ruas paralelas? Olha, esta rua aqui, não está identificada, mas dá para a gente perceber que essa rua é paralela a esta rua aqui, ok? Essa rua é paralela a essa, cortadas o quê? Por essa transversal, e também por essa transversal. Tranquilo? É porque nós estamos tentando agora, a partir de um conhecimento do Teorema de Tales, aplicar esse problema. Aí eu posso observar o seguinte: como está identificado o X, o lado ali do quarteirão que eu não conheço, eu posso fazer uma proporção. Como?
x está para 60, e aí quem é correspondente a x do outro lado? 90 está para 80. E aí eu tenho uma outra proporção. Tendo proporção, eu posso aplicar o quê? Meios pelos extremos. Sendo assim, x vezes 80 dá 80x, e 60 vezes 90 dá 5.400. E aí eu posso, né, fazer x igual a 5.400, o 80 que estava multiplicando passou para o outro lado o quê? Dividido. E aí ao dividir um valor pelo outro, encontramos 67,5 metros, ou seja, a alternativa A correta. Então, esse lado aí do quarteirão é justamente 67 metros,5. Tranquilo? Até aí? Vamos aí para o próximo exemplo. O próximo exemplo é o seguinte: ajude um eletricista e resolva o problema para ele. Está disposto aí? Estou pedindo para você pegar em fio não, viu? Pedindo só para resolver um probleminha. Ao realizar a instalação elétrica de um edifício, um eletricista observou que os dois fios RS eram transversais aos fios da rede central demonstrados por A, B, C e D. Então, sabendo disso, calcule o comprimento x e y da figura. Observe, os fios da rede central são paralelos, ou seja, os fios aqui, ó, da rede central, que é A, B, C e D, acredito que dá para notar na figura, que eles são o quê? Paralelos. Já esses aqui, ó, são transversais. Então, eu quero encontrar esse garoto aqui, que é o Y, e quero encontrar esse garoto aqui, que é o X. Observe que eu tenho valor aqui, ó, não tenho X, mas tenho valor aqui e tenho valor aqui. Sendo que, se eu for pegar o Y, eu tenho esses dois valores, desculpe, tenho um e não tenho o segundo. Não tenho o primeiro e tenho o segundo. Então, fica mais fácil eu encontrar o valor de X. Bem mais óbvio. Por quê? Porque eu tenho três valores, ó, e vou encontrar o quarto valor. Para encontrar Y, gente, eu vou deixar para depois. Por quê? Porque depois eu posso fazer até em função de X, ou até desse valor mais distante. Mas eu acho mais fácil começar encontrando o valor de X. Então, vamos lá. Como é que eu faço para achar X? Observe na mesma reta. Eu posso dizer que X está para 10, não para 15. Ó, eu vejo na mesma reta. X está para 10, assim como 6, tá do outro lado correspondente a X, está para 15. Dessa forma, 15x igual a 6 vezes 10 dá 60. Sendo assim, x é igual a 60, que estava do outro lado, vai dividir pelo 15, que está do lado de cá. Então, nesse caso, eu digo que x é igual a 4 centímetros. Encontrei o valor de x. Agora, como é que eu faço para encontrar y? Vamos fazer uma barrinha aqui só para dividir. Como eu encontrei o valor de x, eu posso dizer o seguinte: y está para 6, eu quero encontrar o valor de y, assim como 8 está para x, porque o 8 está do outro lado, correspondente a y, e o x está do outro lado, correspondente ao 6, ok? Como eu já sei quem é x, x não é 4, então vai ficar 4 vezes y, que dá o 4y, e o 6 vezes 8, que dá o 48. Nesse caso, y vai ser 48 dividido por 4, e o y vai ser igual a 12. E aí eu já encontro o valor de x e o valor de y. Talvez você tenha tido algum probleminha em virtude dessas transversais estar passando uma por cima da outra. Mas não tem problemas, viu, gente? Você pode, com atenção, fazer direitinho qualquer que seja a situação. Vamos agora para o exemplo 4. O nosso exemplo 4 é bem parecido com a situação da pirâmide. Sandro visitou um parque e se deparou com uma réplica proporcional da Torre Eiffel.
A torre original está localizada em Paris, na França. As medidas dessa réplica eram 81 vezes menores que as da torre original. Veja no esquema a sombra projetada pela réplica e por Sandro. E de acordo com as informações apresentadas, determine a medida da altura da torre Eiffel original. Nesse caso, vamos pegar, eu não vou calcular a medida original, mas vocês podem depois, multiplicando por 81, fazer isso, mas eu vou pegar apenas dessa torre que está aí. Como assim, professor? Se você for observar, Sandro está paralelo à torre. A medida da altura de Sandro está paralela à medida da altura da torre. E aí eu observo que a sombra aqui de Sandro, e também eu tenho a sombra da torre. As duas coisas. Eu posso dizer que a altura da torre é esse x, está para a sua sombra, assim como a altura de Sandro, que é 1,6, está para a sua sombra, que é 1 metro. Fazendo isso, gente, eu vou encontrar a medida da altura dessa torre aí. Então, como a gente poder encontrar isso? Eu multiplico ali meios pelos extremos. X vezes 1 e o 2,5 vezes 1,6. Veja, não se assuste, aparecem medidas decimais, mas você vai trabalhar da mesma forma. Não se assuste porque aparece uma vírgula, uma casa ali após a vírgula. Isso também é tranquilo. X vezes 1 dá X e 2,5 vezes 1,6, gente, dá 4, dá a medida inteira. Então, a medida desta torre representa o quê? 4 metros. É claro, se eu quero fazer a medida da torre Eiffel, é só eu pegar isso aí e multiplicar por 81. Isso eu vou deixar para a tarefinha em casa para vocês realmente fazerem, ok? Vamos aqui para o próximo exemplo. 3 terrenos têm frentes para a rua A e fundos para a rua B, como na figura abaixo. Aí, ó, 3 terrenos têm frentes para a rua A e fundos para a rua B, conforme está ilustrado na figura. Sabendo, aí diz aqui, as divisas laterais são perpendiculares à rua A. Ou seja, gente, o que é isso? Está aqui, ó. Essas divisas são perpendiculares à rua A, por quê? Porque forma 90 graus. A rua A, tanto essa, como essa desse terreno. Ok? Aqui, ó, um ângulozinho reto de 90 graus. Então, nesse caso, o que é que diz aqui? Sabendo-se que a soma das medidas dos fundos desses terrenos é 180 metros, ou seja, se eu somar os lados dos terrenos que fica para a rua B, ou seja, os fundos desse terreno, eu tenho 180 metros. Qual a medida do fundo de cada terreno? É claro que aqui eu vou fazer só um deles, certo? Como nossa aula é curta, eu não vou fazer dos 3. Mas aí em casa você pode praticar e fazer dos demais para ver se encontra os resultados convenientes. Primeiro, se aqui é 180 metros o total, embaixo o total é quanto? 40 mais 30 dá 70, 70 mais 20 dá 90. Então, enquanto em cima é 180, embaixo é 90. Então, vamos trabalhar com isso aqui. X está para 180. Quem é X? X são os fundos do terreno aqui, ó. Primeiro terreno, que tem como medida de frente 40, de fundo eu não sei quanto tem, mas eu estou chamando de quem? De X. Então, X, que é a medida dos fundos desse terreno, está para o total, ou seja, dos 3 terrenos, que é 180, assim como 40, que é essa frente, está para o total das frentes, que é quanto? 90. Sendo assim, aí fica fácil de nós podermos resolver. Por quê, professor? Multiplicando 90 vezes x e multiplicando 180 vezes 40.
como as grandezas aí são proporcionais, tranquilo, dá para a gente fazer isso. E eu tenho aí que x vai ser igual a 180 vezes 40, que dá 7.200, sobre esse 90 que estava multiplicando, passou para o outro lado que dividir. 7.200 dividido por 90 dá 80. Então eu tenho que a frente do primeiro terreno para a rua B, ou seja, os fundos, no caso, para a rua B, no caso vai ser 80. Por isso, eu marco a letra D de dado. Mas vocês podem fazer os fundos do terreno aí que tem a frente com 30 metros, e você também pode fazer os fundos do terreno que tem a frente como 20 metros, ok? Fica aí como uma tarefinha para vocês fazerem em casa, ok? Vamos para o nosso último exemplo aqui. O engenheiro Rodrigo, que trabalha em uma empresa de construções, foi designado para desenvolver e construir o projeto de uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul. No desenvolvimento do projeto, Rodrigo criou relações matemáticas com triângulos semelhantes para calcular o comprimento real da ponte. Veja, gente, uma situação, né, totalmente real aqui no nosso exemplo. Veja o modelo abaixo e, juntamente com os conhecimentos sobre o Teorema de Tales, calcule o comprimento dessa ponte original. Vamos lá. Nesse caso aí, eu tenho que 10 metros aí nesse segmento AD. Eu tenho também o segmento AE, que é 9 metros. Aqui eu tenho BD, que é X, ó, ou seja, o comprimento da ponte, que eu não sei. E tenho também CE, que é 36 metros. Sabendo, gente, é claro, como ele usou a semelhança de triângulos, esse segmento BC é paralelo a DE, certo? O segmento BC é paralelo a DE. Então, esses segmentos AD, BD e AE como CE, eles são o quê? São, no caso, proporcionais. Como é que nós vamos fazer isso? Eu posso dizer que X está para 10, assim como 36 está para 9. Nesse caso, fazendo essa forma, eu posso dizer que 9x é igual a 10 vezes 36, usando meios pelos extremos. E aí, eu digo que x é igual a 360 dividido por 9. E quando eu divido 360 por 9, eu obtenho que x é igual a 40 metros. É claro que se vocês, né, pegarem a atividade, vocês vão ter questões que vão aparecer, né, ali expressões, por exemplo, x mais 5, x mais 7. E aí, quando aparecer, é só fazer o produto como realmente vocês desejarem fazer ou como vocês aprenderam, tanto na parte de produtos notáveis, como na parte, né, de multiplicação de monômio por polinômio, de polinômio por polinômio. Então, fica tranquilo para poder trabalhar. Só saber os lados que são correspondentes para que vocês não errem na hora da formulação da sua proporção, ok? Então, o que eu deixo, né, de recado para vocês também dessa aula de hoje é que vocês possam exercitar, né, página 153 do livro A Conquista da Matemática, do 9º ano de 2018, onde vocês podem tentar fazer os exercícios. E aí, é claro, se perdeu a aula anterior, que falava também de proporção, pode conferir em nosso canal, Professor FJ, como também pode conferir, né, na parte lá no Band RN 3.3, né, no canal do YouTube, que vocês podem ver isso, ok? O que eu desejo a vocês é que todos fiquem com Deus, né? Um abraço do vosso Professor FJ e até a nossa próxima aula.